Muito bem, galera, estamos aqui para um vídeo hoje diferente, né? Então a intenção hoje é responder uma dúvida que acontece muito aqui no canal. E a dúvida é: qual material eu uso, qual madeira, quais madeiras, para qual finalidade eu uso cada uma delas, qual borracha, como é que eu seguro a raquete, todos esses assuntos relacionados a materiais. Então hoje é o dia que eu vou tentar fazer um apanhado geral e responder essas perguntas todas, beleza? Para começo de conversa, eu acho que é importante dizer que eu não sou como a maioria das pessoas que gosta de guardar bastante coisa, né? Que gosta de guardar bastante material, que tem a intenção de sempre ter aquela nostalgia de ter uma madeira do ensino médio, do não sei o quê, até porque no ensino médio eu nunca jogava isso. Mas eu sou um cara bem minimalista, então o que eu faço? Para eu ter alguma coisa nova, eu vendo a antiga, ou dou, né, para alguém. Então, basicamente, eu vou fazer isso aí ao longo do tempo. Não quer dizer que eu não tenha experimentado bastante madeiras aqui. Na Alemanha é relativamente mais fácil de você ter acesso a isso, né? Então, eu compro bastante madeiras, testo elas ali como eu quero e tal, e depois eu revendo. Como aqui tem pouquíssimos caneteiros, pouquíssimos mesmo, sempre que eu anuncio a raquete, eu vendo ela em menos não sei, eu vou botar aí uma semana. Uma semana com certeza eu vendo qualquer raquete. Isso tudo para dizer que eu não tenho muito material. Só para vocês terem uma ideia, até os. Bom, já estou jogando assim seriamente mesmo há mais de 3 anos. Então, no primeiro ano, segundo, terceiro ano, eu só tive uma madeira, sempre. Só tive uma raquete, um casezinho, e era isso que eu queria a vida toda ali. Só que agora, com essa intenção de aprender o backhand, né, uma coisa que veio aí nova, eu entrei para uma segunda raquete. Vou explicar basicamente o porquê. Então agora eu tenho duas, certo? São essas duas aqui, e eu vou explicando para vocês basicamente cada uma delas. Essa aqui é a minha raquete original, minha raquete para jogo, né? Eu jogo com ela, eu jogo nas ligas aqui na Alemanha. Atualmente eu jogo numa liga intermediária aqui da Alemanha, ah, uma liga, como é que fala isso? Estadual, uma liga estadual aqui do estado da onde eu vivo aqui. E essa raquete é uma Inner Force, uma Butterfly Inner Force ZLC. Aqui, ó, vou botar para vocês verem aqui. E por que que ela é inner, né? Porque a camada de carbono dela fica um pouco mais dentro, um pouco mais para dentro. Não sei se vai dar para ver, tomara que dê. Isso significa que a raquete é um pouquinho, detalhe, um pouco menos rápida e tem um pouquinho mais de controle. Basicamente é isso. Mas cara, essa madeira aqui, dentre todas as madeiras que eu já experimentei, essa é a melhor madeira que eu já vi. Ela é espetacular, não tenho nada para falar de mal dela, a não ser o preço, né? Ela é muito cara, essa madeira aqui é muito cara mesmo, e até vou explicar depois o que eu estou pensando em relação a isso, né? Mas, cara, ela é perfeita. Eu gosto de madeiras que não sejam tão grandes, né? Porque, não sei, parece que se encaixa melhor na minha mão, tá vendo? E basicamente essa aqui é a minha raquete para jogo, porque eu jogo só com a parte da frente, né? Eu sei que é uma caneta chinesa aqui, mas eu jogo basicamente só com a parte da frente, bloqueando aqui, às vezes tentando abrir um pouquinho assim com o back, mas raramente, né? E atacando mais tudo de forehand. Então eu jogo como um caneteiro japonês. Por que que eu uso um pino curto aqui? Aqui atrás vocês podem ver, ó, tem um pino curto. Isso foram testes que eu fui fazendo e eu testei várias coisas. Testei botar papel contact aqui, testei jogar só com a madeira, testei botar outra borracha ou pino longo. Nada me agradou. A pegada aqui não ficava legal. Eu sempre sentia que o dedo não ficava firme o bastante. Em alguns pontos eu perdia a pegada ali e acabava atrapalhando no jogo. E aí, para mim, a melhor solução de todas foi botar um pino curto. Que apesar de não usar ele em jogo, basicamente eu uso ele às vezes para sacar. Dou um saque ele para tentar surpreender. Mas é pino curto, né? Então não tem muito o que surpreender. Mas às vezes pega alguém, né? Só que no jogo eu não uso. Mas para você segurar aqui, o dedo fica muito firme. Então fica aí uma dica aí para quem é caneta. Caso você sinta também isso de o dedo escorregar bastante, tal, soa bastante, né?
Então, com isso aqui, o dedo fica preso o tempo todo, não sai daqui realmente. Então, eu sinto você tem uma segurança ali para você fazer os movimentos. Eu curto bastante. Então, por isso que eu tenho um pino curto aqui. Basicamente é isso. A gente me pergunta qual borracha e tal. Bom, gente, eu sempre joguei com a Xion Vega Pro. Essa foi a borracha que eu joguei mais a vida inteira aqui. Esse ano, inclusive tem vídeo disso no canal, esse ano eu resolvi tentar uma coisa nova, tentar uma coisa mais rápida e tal. Então, sobre muitas dicas aqui, eu peguei essa Donic Bluestorm Z1. E realmente ela é muito difícil, assim, eu achei ela completamente diferente da Vega Pro. Essa aqui é uma Vega Pro, né? Ela é muito boa, eu gostei bastante dela. Provavelmente ela deve ser para quem tem um nível aí muito alto, porque o arco dela é bem mais baixo, ou seja, para você atacar com ela, ela é bem boa, mas não é fácil de fazer, você tem que fazer um movimento realmente muito bom. E eu acho que o bloqueio também com ela é mais arriscado, porque como a bola não pula muito, você tem que estar com o ângulo certinho, o tempo certinho para bloquear, né? Ou seja, essa daqui é uma borracha excelente. Eu gostei muito dela, tanto que eu estou usando ela na raquete principal ainda. Inclusive nos jogos aqui dos torneios eu ainda tenho jogado com ela. Mas não sei se eu vou ficar com ela aí até o fim. Mas até o momento ela está sendo 10. E por que eu tenho uma outra raquete, né? Essa outra raquete aqui, ela veio da ideia de que eu queria aprender o backhand, né? Eu assisto bastante os jogos atuais aqui e eu fui assistir o Dan Yu jogando aqui, pertinho, né? Esse que é o número 1 aqui da Alemanha e ele joga assim, né? Então, tem o Félix também. Então, meio que inspirado aí por isso eu falei, pô, quero ir aprendendo isso, quero ver se eu tenho alguma chance de aprender esse golpe, que é bem difícil para quem já tem automático o movimento aqui do Shoto, né? Aí eu acompanho vários canais brasileiros, né? Inclusive acompanho o Matheus, o Caio, né, o Toru e tal. E aí o que acontece? Eu vi que eles estavam postando muito sobre essa raquete chamada T5000. Uma raquete muito barata e tal. E tinha umas borrachas também que eles falavam sempre. E daí eu pensei, cara, por que eu não pego agora, que está no período de férias, ou seja, só volto a jogar a liga daqui a alguns meses, compro essa raquete que é baratinha e vou testando. Para ver se eu aprendo ali o backhand e tal, se é muito difícil, se tem alguma coisa e tal. E aí eu fui lá, cara, e comprei realmente, e foi muito barato. Tem o review aí no canal, quando eu recebi, montando ela e tal. Comprei a raquete em si, que não sei, acho que foi, sei lá, 6 euros, 7 euros, né? A borracha aqui do backhand é uma RX Stone 5, que também parece que é uma bem famosa aí no Brasil, né, e tal. Foi muito barata também, foi menos de 8 euros. E aqui na frente, aí não, aqui eu uso uma borracha que eu já estou acostumado a jogar com ela. Então, porque eu não queria ter alguma coisa muito, né, tem que ter alguma base. Então essa daqui é uma borracha que eu jogo desde quando eu comecei. A primeira vez que eu comprei uma raquete usada veio com essa, então eu comecei a jogar com ela e depois fui jogando com ela sempre, entendeu? Porque assim, na minha opinião, né, como iniciante ali, ela é boa e ela tem um valor bom. Essa aqui é uma Xion Vega Pro. Então, eu vi vários vídeos aí no Brasil onde o pessoal fala que é para iniciante e tal. Beleza, se é para iniciante tá show, então é para mim mesmo. Ela é bem boa, cara. Assim, uso ela bastante. E aí usei essa daqui que eu já estava acostumado. E aqui atrás eu botei essa RX Stone 5, que eu achei ela bem mais lenta do que essa aqui. Mas como eu estou aprendendo o backhand, eu queria aprender ele, eu sei que se a borracha aqui for muito rápida, vai ser mais difícil aprender. Então é bom ter alguma coisa lenta. Então ela me serviu muito bem. Consegui fazer os movimentos ali, inclusive tem a sequência aí no canal, caso alguém queira ver. Já treinei 3 vezes já, parei um dia ali só para treinar realmente o backhand e achei muito bom, cara, achei muito interessante. Essa aqui é a T5000 e essa daqui é uma super marca, né, Butterfly. Só que qual é o pulo do gato aqui que eu percebi? Ah, Posso estar enganado, pode ser que seja uma opinião de um iniciante, é exatamente isso.
Mas eu vou dar a minha opinião aqui bem sincera. Eu achei as duas muito boas. E eu achei que há pouquíssima diferença de uma para outra, sabe? Eu gostei muito dessa madeira aqui. Gostei muito dessa combinação. Inclusive, um dos jogos aqui, que eu joguei um outro torneio aqui, paralelo, e eu joguei com ela para ter um teste. E eu, tipo, adorei. Ela é muito boa mesmo, a madeira, assim, espetacular. Muito pequenininha, então ela encaixa bem na minha mão, é leve. Isso para alguns é vantagem, para outros desvantagem, né? Eu gosto, prefiro tentar acelerar a bola no braço mesmo, mas óbvio, muito leve também fica ruim. E isso começou a me dar um bug na cabeça, porque eu falei, cara, como que nessa daqui eu paguei, não sei, vamos botar aí, 30 vezes mais, 30 vezes mais ou mais do que essa daqui, e eu não vejo muita diferença entre elas. Por que eu estou usando essa daqui? Essa daqui é perfeita, não tenho nada para falar de mal dela. É top, realmente. Mas é um valor muito alto. E essa daqui eu achei muito boa, muito mesmo, e é um valor barato. Ou seja, fica aí uma reflexão. A minha maior dúvida, gente, é realmente se essa madeira aqui, se ela é uma coisa original, não é, o que acontece, por que ela é tão barata, né? A diferença é muito grande, sabe? Não é uma coisa assim pouca. Essa madeira aqui custa 220 euros. 220, é isso mesmo que você ouviu. E essa daqui custa 6,80 euros. A última vez que eu paguei, 6,80. Essa aqui, essa outra, eu acho que eu paguei até mais barato nela. Então, como é que pode, né? A diferença é muito grande obviamente, essa daqui eu diria que ela é um pouquinho melhor, entendeu? Mas eu não sei se a diferença desse dinheiro todo vale esse pouquinho melhor que ela é, entendeu? Essa é uma dúvida. Ou seja, provavelmente no futuro, se eu conseguir me tornar um jogador pelo menos intermediário avançado, pode ser que eu volte a procurar alguma coisa mais profissional, talvez, ou seja, mais de alto nível. Mas provavelmente para o meu nível atual, eu acho que essa raquete aqui, ela supre totalmente as minhas necessidades. Portanto, a ideia aqui é que eu tenha duas T5000. Uma vai ser essa daqui, que é aonde está o backhand e tal, e a outra provavelmente vai ser a que eu jogo os torneios agora, pelo menos esse ano ainda, porque eu vou jogar mais no estilo caneta japonesa, né? Então usando aqui o Shoto e tal. Então eu vou ter as duas para aprender e para ir mudando. Basicamente, será que vale realmente a pena eu ficar com um material de altíssimo nível aqui, sendo que para mim eu não vejo a diferença desse para esse? Bom, essas foram as conclusões que eu cheguei aqui sozinho, sem ter muito com quem falar sobre, até por isso eu criei o canal. Eu achei muito interessante essa oportunidade de poder conversar mais sobre o esporte que eu me apaixonei aqui na Alemanha e estou tentando aprender, estou tentando me dedicar nele, né? Então esse canal aqui é basicamente para isso, basicamente para trocar, aprender, tá aí divulgando sobre o tênis de mesa, fortalecendo o nosso tênis de mesa. Esse aqui é o canal Shoto, Shoto porque eu sempre usei muito Shoto, então basicamente eu usei isso aí como inspiração. Se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito, né? Deixa um comentário aí, fala o que você acha dessa ideia, se é uma boa ideia, se é uma ideia ruim. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu!